Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cash. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma lei que, olha, todo mundo ouve falar, mas nem sempre dá a devida atenção. E ela é simplesmente fundamental. Eu estou falando da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa querida LNDB. Mas antes da gente começar para valer, aquele pedido de sempre que vocês já sabem, né? Já clica aí no like, compartilha com a galera da faculdade, do trabalho, isso faz uma diferença gigante para a gente continuar crescendo. Fechado? Então, bora lá. Então, vamos começar pelo básico. O que raios é a LINDB? Pensa assim, se o direito brasileiro fosse um computador, a LINDB seria o sistema operacional, sabe? Ela não é o programa que você usa, tipo o Código Penal ou o Código Civil, mas é ela que faz todos os outros programas rodarem direitinho. Ela dita as regras do jogo para todas as outras leis. E é por isso que a gente chama a LINDB de norma de sobredireito. Que nome chique, né? Mas significa basicamente isso, é uma lei sobre as outras leis. E um detalhe importante, antigamente ela se chamava LICC, Lei de Introdução ao Código Civil, mas em 2010 o nome mudou para LINDB. E não foi à toa, viu? Foi para deixar bem claro que ela não serve só para o direito civil, ela vale para tudo, penal, administrativo, tributário, para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ok, então a LINDB organiza a casa toda. E uma das tarefas mais importantes dela é cuidar do que a gente pode chamar de ciclo de vida de uma lei. Como é que uma lei nasce e como ela morre. É a LINDB que dá todas essas respostas. Vamos ver como funciona essa questão da vigência e da revogação. Para uma lei começar a valer, não é mágica. Existe um processo, um caminho a ser seguido. Primeiro, o projeto de lei passa pelo Congresso e vai para o presidente, que pode aprovar, a gente chama isso de sanção, ou vetar. Se for sancionada, vem a promulgação. A promulgação é tipo a certidão de nascimento da lei, ela atesta que a lei agora existe. E por último, mas super importante, vem a publicação no Diário Oficial. É a partir daí que ninguém pode mais dizer que não conhecia a lei, sabe? É o que garante a publicidade. Beleza, a lei foi publicada, quer dizer que ela já está valendo no dia seguinte? Calma lá, nem sempre. Existe uma coisinha chamada vacatio legis. É o nome em latim que significa vacância da lei. É basicamente um tempinho que a lei dá para todo mundo se preparar para ela. E se a própria lei não fala nada sobre esse prazo, a LINDB entra em campo e diz: a regra geral é de 45 dias. Anota isso aí porque, nossa, como isso cai em prova de concurso e OAB. Tá, a gente viu como a lei nasce. E para morrer? Como uma lei deixa de valer? O nome disso é revogação. E existem dois tipos. A revogação expressa é a mais óbvia. É quando a lei nova chega e fala com todas as letras: lei antiga, você está revogada. Simples assim. Já a tácita é mais implícita. Acontece quando a lei nova trata do mesmo assunto da antiga, mas de um jeito diferente, incompatível. Ou quando ela regula a matéria inteira de novo. Aí a gente entende que a lei antiga, mesmo sem ninguém falar nada, perdeu a validade. Agora eu quero propor um desafio, um verdadeiro nó na cabeça de muito estudante de direito. Pensa comigo. A gente tem a lei A. Aí vem a lei B e revoga a lei A. Anos depois, surge a lei C, que revoga a lei B. A pergunta é, a lei A primeirona, volta a valer? Esse fenômeno tem um nome, repristinação. E aí, o que você me diz, sim ou não? E a resposta, pessoal, é não. Um grande e sonoro não. No Brasil, a regra é clara. Não existe repristinação automática. A Lei A, do nosso exemplo, não volta a valer só porque a lei que a revogou foi revogada. Para ela voltar, a Lei C teria que dizer isso expressamente. A Lei A volta a vigorar. Se não tiver isso escrito, a Lei A continua mortinha da Silva. Agora a gente vai entrar num tópico que é, talvez, o coração da LINDB, a segurança jurídica. É aqui que a gente fala sobre a viagem da lei no tempo. Pensa só, uma lei nova entra em vigor hoje. Como ela afeta os contratos que eu fiz ontem, as coisas que já aconteceram? A lei pode voltar no tempo para mudar o passado? É a LINDB que bota a ordem nessa bagunça. E a regra de ouro para isso está no famoso artigo 6º da LINDB. Ele diz que a lei nova vale daqui para frente e tem efeito imediato. Mas, e esse mas é gigantesco, ela tem que respeitar 3 coisas sagradas. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada são os escudos que protegem o cidadão contra a retroatividade da lei. E esses 3 são tão importantes que a gente pode até chamar de a Santíssima Trindade da Segurança Jurídica. Vamos entender cada um. Primeiro, o ato jurídico perfeito. É um contrato que você assinou, um negócio que você fechou, já está feito, consumado, de acordo com a lei da época.
A lei nova não pode chegar e anular isso. Segundo, o direito adquirido. É um direito que já é seu, já faz parte do seu patrimônio. Por exemplo, você completou todos os requisitos para se aposentar na lei antiga. É um direito adquirido. A lei nova não pode tirar. E por fim, a coisa julgada. É aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Acabou, transitou em julgado. A lei nova também não pode mexer nisso. Simplesmente intocável. Gente, uma pequena pausa aqui. Olha, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor a LendBee, a clarear as ideias, que tal dar aquela força? Manda o link para um amigo, posta nos seus stories. Esse apoio de vocês é o que move o nosso canal e permite que a gente crie mais e mais conteúdo de qualidade. De verdade, muito obrigado. Bora continuar? Beleza, já entendemos como a lei funciona, como ela nasce, como morre, como viaja no tempo, mas e quando não tem lei? E quando a lei simplesmente não diz nada sobre uma situação específica? O que o juiz faz? Ele pode virar e falar, ei gente, não tem lei para isso, não posso julgar? É aí que a LendBee entra de novo, com as regras de integração. A resposta, mais uma vez, é um sonoro não. O juiz não pode deixar de julgar. Isso é o que a gente chama de princípio da vedação ao não licet. É uma expressão em latim que significa não está claro. O juiz não pode usar a desculpa de que a lei é omissa ou obscura para lavar as mãos. Ele tem o dever de dar uma resposta. A justiça não pode parar. Então, como ele faz isso? Ele não tira a decisão da cartola, não. O artigo 4º da LendBee dá para ele uma verdadeira caixa de ferramentas para preencher essas lacunas. E tem uma ordem a ser seguida, viu? Primeiro ele tenta a analogia. Pega uma lei de um caso parecido e aplica ali. Não deu? Ele vai para os costumes, ou seja, as práticas reiteradas da sociedade. E se ainda assim não resolver, ele recorre aos princípios gerais de direito, que são as grandes vigas que sustentam todo o nosso sistema jurídico. E quem pensa que a LendBee é uma lei velhinha que não muda está muito enganado. Em 2018, ela passou por uma reforma super importante, ganhou uma nova roupagem. Foram incluídos vários artigos novos, focados principalmente no direito público, que mudaram o jogo para juízes, gestores públicos, todo mundo que lida com a máquina do Estado. E uma das maiores novidades foi o artigo 20. Ele basicamente diz o seguinte: senhor juiz, senhor gestor, antes de decidir você tem que pensar nas consequências práticas da sua decisão. Acabou aquela história de decidir com base em valores abstratos, sem pensar no impacto real daquilo na economia, na vida das pessoas, na administração. É um banho de pragmatismo, de realismo na veia do direito. E essa ideia se conecta perfeitamente com o artigo 28, que é música para os ouvidos dos agentes públicos honestos. Ele diz que o agente só vai responder pessoalmente, com o próprio bolso, se ele agir com dolo, ou seja, com a intenção de fazer coisa errada, ou com erro grosseiro. Não é qualquer errinho que vai gerar responsabilidade. Isso foi feito para combater o tal do apagão das canetas, aquele medo que o gestor tinha de assinar qualquer coisa e ser processado. Agora, ele tem mais segurança para tomar as decisões que precisa. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa jornada pela LendBee. E acho que ficou claro, né? Ela é muito mais do que uma simples lei de introdução. Ela é a espinha dorsal, o alicerce que dá estabilidade, coerência e segurança para todo o nosso sistema jurídico. E para a gente fechar com uma pulga atrás da orelha, quero deixar uma provocação para vocês. Com essa nova regra de olhar as consequências práticas da decisão, será que a LendBee não está, de certa forma, dando ao juiz um poder que seria do legislador? Onde fica a fronteira entre julgar e legislar? É um debate super atual e complexo. Fica aí para a gente refletir. E é com essa reflexão que a gente encerra. Pessoal, muito obrigado mesmo por ficarem comigo até aqui para a gente desvendar juntos a LendBee. E se você curtiu e quer poder ouvir de novo no carro, na academia, onde for, não se esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify para não perder nenhum conteúdo em áudio. E para continuar acompanhando nossos conteúdos em vídeo, já sabe, né? Corre lá no nosso YouTube e no nosso TikTok, se inscreve, ativa o sininho e, claro, não esquece que o seu like é o que faz tudo isso acontecer. Um abração e até a próxima.